Olá pessoal, hoje por acaso até fiz um vídeo sobre isto no meu Instagram próprio. Foi falar sobre qual é a altura que nós devemos tomar café. Porque eu percebi-me de hoje na minha clínica que duas pessoas por acaso perguntaram exatamente a mesma coisa. E é uma excelente pergunta. O café deve ser tomado de estômago vazio. E o mais importante no café não é só a altura em que tomamos o café, mas a qualidade do café, que deve ser biológico. Porque o café é altamente processado, tem muitos químicos, tem uma quantidade de químicos mesmo tremenda. E o facto do café ser biológico faz uma diferença muito grande. Nós nem sempre temos que fazer uma alimentação obrigatoriamente biológica, mas o café é daquelas coisas que deve ser mesmo biológico. E fora disso, também a quantidade de café que nós bebemos por dia. Eu vejo por vezes pacientes que bebem 7, 8, 10, 12 cafés por dia. Isso não é normal. Isso estimula demasiado o corpo e mesmo que seja tomado durante o dia, inevitavelmente vai interferir com o sono, mesmo que a pessoa esteja a dormir bem. Porque uma coisa é dormir, outra coisa é descansar. Se vocês mantiverem, por exemplo, o café entre 1 a 2 por dia, biológicos, na primeira parte do dia, de estômago vazio, seria mesmo o panorama ideal. Porquê de estômago vazio? Quando nós consumimos alimento, o café tem a particularidade de baixar um bocadinho a acidez no nosso estômago, o que interfere com as digestões. Ou seja, quando o café é tomado, por exemplo, juntamente com a comida, suponhamos durante o pequeno almoço ou depois do almoço, principalmente quando é uma comida que envolve carne, proteína, o que é que vai acontecer? A capacidade do nosso estômago de libertar ácido é muito mais baixa. E vamos ter umas digestões muito mais lentas, mas não só. Lembrem-se que nós precisamos do estômago para absorver determinadas coisas. Cálcio, magnésio, ferro, vitamina C, determinados minerais, vitaminas de complexo B, e tudo isso vai estar muito mais inibido. Ou seja, suponhamos pessoas, por exemplo, que tenham tendência para queimbras porque têm dificuldade em absorver magnésio e potássio. E o cálcio, por exemplo. Vão tendencialmente ter mais queimbras. Pessoas anémicas que tenham tendência, por exemplo, a ter a vitamina B12 mais baixa e o ferro. Não vão tomar um café, por exemplo, durante a refeição. São estas pequenas diferenças que fazem toda a diferença se nós juntarmos isto tudo. Portanto, se vocês querem tomar café, façam-no 1 a 2 por dia, biológico e idealmente de estômago vazio. Olá pessoal, hoje por acaso até fiz um vídeo sobre isto no meu Instagram próprio. Foi falar sobre qual é a altura que nós devemos tomar café. Porque eu percebi-me de hoje na minha clínica que duas pessoas por acaso perguntaram exatamente a mesma coisa. E é uma excelente pergunta. O café deve ser tomado de estômago vazio. E o mais importante no café não é só a altura em que tomamos o café, mas a qualidade do café, que deve ser biológico. Porque o café é altamente processado, tem muitos químicos, tem uma quantidade de químicos mesmo tremenda. E o facto do café ser biológico faz uma diferença muito grande. Nós nem sempre temos que fazer uma alimentação obrigatoriamente biológica, mas o café é daquelas coisas que deve ser mesmo biológico. E fora disso, também a quantidade de café que nós bebemos por dia. Eu vejo por vezes pacientes que bebem 7, 8, 10, 12 cafés por dia. Isso não é normal. Isso estimula demasiado o corpo e mesmo que seja tomado durante o dia, inevitavelmente vai interferir com o sono, mesmo que a pessoa esteja a dormir bem. Porque uma coisa é dormir, outra coisa é descansar. Se vocês mantiverem, por exemplo, o café entre 1 a 2 por dia, biológicos, na primeira parte do dia, de estômago vazio, seria mesmo o panorama ideal. Porquê de estômago vazio? Quando nós consumimos alimento, o café tem a particularidade de baixar um bocadinho a acidez no nosso estômago, o que interfere com as digestões. Ou seja, quando o café é tomado, por exemplo, juntamente com a comida, suponhamos durante o pequeno almoço ou depois do almoço, principalmente quando é uma comida que envolve carne, proteína, o que é que vai acontecer? A capacidade do nosso estômago de libertar ácido é muito mais baixa. E vamos ter umas digestões muito mais lentas, mas não só. Lembrem-se que nós precisamos do estômago para absorver determinadas coisas. Cálcio, magnésio, ferro, vitamina C, determinados minerais, vitaminas de complexo B, e tudo isso vai estar muito mais inibido. Ou seja, suponhamos pessoas, por exemplo, que tenham tendência para queimbras porque têm dificuldade em absorver magnésio e potássio. E o cálcio, por exemplo. Vão tendencialmente ter mais queimbras. Pessoas anémicas que tenham tendência, por exemplo, a ter a vitamina B12 mais baixa e o ferro. Não vão tomar um café, por exemplo, durante a refeição. São estas pequenas diferenças que fazem toda a diferença se nós juntarmos isto tudo. Portanto, se vocês querem tomar café, façam-no 1 a 2 por dia, biológico e idealmente de estômago vazio.